Agora são 7h02, é hora da previsão do tempo com a Ana Guerra. Bom dia! Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. E já é oficialmente outono. Isso mesmo, hoje às 6h01 o outono chegou. A estação aí que é marcada por temperaturas mais amenas, de forma geral é caracterizada pela diminuição no volume de chuvas em comparação ao verão, que ocorre devido à passagem aí de massas de ar frio e seco. E para falar um pouco mais sobre essa nova estação, a Ana Guerra preparou uma reportagem especial para a gente. Vamos acompanhar? O outono é uma das 4 estações do ano e representa a transição entre o verão e o inverno. Ao longo da estação ocorre a redução da luz solar diária. Por conta dessa mudança, outras características também se evidenciam, como a redução das temperaturas e a diminuição da umidade do ar. Teve um dezembro maravilhoso em termos de temperatura, em termos de chuva, mas janeiro e fevereiro já deixou a gente preocupado com temperaturas elevadas, fora do padrão, né? E aí vem o outono que a gente espera que seja um período um pouco mais ameno. E o outono tem suas características, porque é uma estação de transição. Então é no outono, na verdade, que as plantas começam a ter essa pequena adaptação. E nós também, na realidade, acabamos sentindo, porque é exatamente no outono que você tem mais nevoeiro, é no outono que você coloca a roupa e depois você acaba tirando, porque começa frio e depois já começa a esquentar. Normalmente as noites são um pouco mais frias e as tardes são relativamente mais quentes. Além das mudanças de temperatura, a estação é marcada pela maior incidência de ventos, além da ocorrência de geadas. Embora seja um período um pouco mais ameno, a gente sempre teme na nossa região que não aconteça uma geada antecipada. A gente sempre espera que essa geada seja muito tardia, até para que o produtor de milho não tenha consequência, na realidade, na sua produção. E olha que esse ano a gente plantou milho um pouquinho mais tarde, não porque nós queríamos, mas porque foi a condição do tempo que nós tínhamos. Então, este é um ano em que a gente está num período de laninha, mas caminhando para um período de laninha com essa possibilidade. Então, se na realidade se intensificar, a gente tem a possibilidade sim de a ocorrência de geada um pouco mais cedo. Já tivemos esse ano com a geada agora há poucos dias em São Joaquim. Então este ano é um ano de um outono um pouco mais atípico, que a gente pode ter seca, pode, mas a gente tem a possibilidade do El Niño acontecendo, a gente fugir um pouquinho da neutralidade que nós estávamos esperando. No agronegócio, a menor umidade, principalmente aqui na região sul, preocupa os produtores de grãos de inverno. Além disso, há risco de geadas entre abril e meados de maio, o que pode comprometer as lavouras recém-plantadas. Essa estação, na verdade, traz a condição das culturas de inverno. O que nós precisamos, na verdade, é que tenhamos aí uma chuva distribuída, não presença de geadas muito cedo, para que realmente a gente possa fazer o desenvolvimento de toda a nossa segunda safra de milho, principalmente, que já está a campo. Nós temos milho florescendo como milho em crescimento ainda. Então esses ainda estão sujeitos a essas intempéries e sujeitos ao outono, que vai ditar o que é que realmente vai acontecer nessa estação. Então nós torcemos que realmente nós tenhamos aí, pelas previsões, talvez uma chuva um pouco mais distribuída, e infelizmente abril mostra algumas quedas de temperatura. Espero que não seja tão severa para que a gente possa salvar a nossa segunda safra de milho, que já sofreu um pouquinho com a estiagem que acabou de passar aí no mês passado. No outono, aos poucos, os dias ficam cada vez mais curtos em relação às noites. Como essa estação fica entre o verão, que tem dias mais longos, anoitecendo mais tarde, e o inverno, que tem dias mais curtos, anoitecendo mais cedo, o outono prepara a passagem de uma estação para a outra. Em alguns tipos de vegetação, ocorre a queda das folhas, como uma adaptação à baixa incidência de luz e à mudança no clima. Já outras plantas têm a cor de suas folhas modificada. As plantas caducifólias começam a perder a sua coloração verde, mantendo somente os outros pigmentos, chamados de carotenoides, antocianinas, que dão as colorações alaranjadas e avermelhadas. E isso faz com que elas comecem a poupar energia para aguentar, suportar o inverno. E automaticamente essa mudança de coloração vai fazer com que as folhas caiam pela redução de quantidade de luz dia e também porque começa a esfriar.
Perder as folhas no inverno, para o grupo das chamadas caducifólias, é uma alternativa de sobrevivência, uma vez que elas economizam energia perdendo as folhas e se preparam para economizar a energia no seu caule. Passando o inverno, elas vão rebrotar lindamente e conseguem seguir seu ciclo de vida. A chegada da nova estação marca também o início do período de colheita, por conta da grande variedade de frutas que se encontram na fase final do seu ciclo produtivo. Neste período, nós temos muitas frutíferas liberando seus frutos exatamente para que ela consiga economizar energia e sobreviver ao período mais frio do ano, porque nós temos temperaturas baixas, menos sol, menos fotossíntese, menos energia. Então, a planta liberando seus frutos agora, ela consegue sobreviver ao período do inverno e final do ano ela volta com toda a energia para começar esse ciclo novamente. Para alguns, a nova estação é sinônimo de dias mais aconchegantes, mas é preciso ter cuidado, pois a temperatura mais fria e o ar mais seco compõem o cenário perfeito para o aumento na circulação de vírus e bactérias e, consequentemente, a proliferação de algumas doenças. A meia estação ela tem uma característica importante pelas suas oscilações térmicas, e isso favorece o crescimento de uma série de agentes infecciosos que predominam nessa época. E também, além então dessas infecções, como nós temos muito indivíduo com problemas respiratórios alérgicos, então nesta época do ano é uma época que predomina, justamente por essa instabilidade climática, é um clima adequado para os aeroalérgenos, principalmente os ácaros, que eles concentram, que a gente começa a fechar mais o ambiente, começa a mexer em roupas que estavam guardadas durante o verão, né, roupas de frio, e aí se começa a mobilizar esses ácaros todos. Então, as doenças respiratórias, né, principalmente, são as questões mais comuns nesse período, tanto alérgicas como as infecciosas. Falando agora de outono 2025, a expectativa é de que a estação seja de neutralidade. Mas falando aí em relação ao tempo dos últimos meses, a palavra que a gente tem, gente, é instabilidade. E durante essa estação, ela vai continuar. De maneira geral, se não tivesse El Niño e nem Laninha, é as características do outono que é essa característica de transição. Então você vai caminhando paulatinamente para resfriando o ambiente onde que a gente está, não é? De forma que as chuvas começam na nossa região principalmente a diminuir um pouco mais e as temperaturas começam a ficar um pouco mais frias. Normalmente à noite um pouco mais fria e durante o dia um pouco mais quente. Entretanto, a gente tem aí a questão do El Niño, da Laninha, que isso acaba modificando. Então veja que esse ano a gente está submetido à Laninha, mas a gente tem a possibilidade já ir para o El Niño, e quando isso acontece, ele foge um pouquinho do padrão da normalidade que se espera para cada uma das estações. É uma estação muito charmosa, realmente.